E aí galera, beleza? Bom, aqui eu vim trazer mais um retype do CTF, do Cyber Defender, né? Dessa vez a gente vai trabalhar em um CTF de threat hunting utilizando o QRadar, né? Que é um CIEM da IBM aí, é top de mercado, muitas empresas utilizam, né? E é legal pra gente trazer pra cá, pra gente ver um pouco da cara do QRadar e realizar algumas certificações já. E realizar algumas investigações com ele, né? Vamos lá então. O CTF ele é bem tranquilo, tá? Mas primeiro você tem que realizar algumas configurações aqui. Então você baixa a VM. A VM é um pouquinho pesada, tá? É 20 GB de download. Então você baixa a VM, depois importa ela pro VirtualBox e antes de ligar ela você tem que fazer algumas configurações, tá? Então antes de importar ela e configurar, dá uma lida aqui nas instruções e assiste esse vídeo aqui, que ele é basicamente o tutorial ali para você configurar a máquina, tá? Basicamente você vai precisar criar ali uma nova interface de host only e configurar em uma determinada faixa de rede e ligar a VM e acessar ela pela sua máquina, tá? Mas se você não fizer isso também não vai funcionar, então segue aqui o tutorial, tá? A VM em si é um pouco pesada, tá? O QRadar, para fazer laboratório, ele é um sim muito pesado, tá? Tanto que aqui ele pede um requisito mínimo de 8 GB de memória RAM e 65 GB de HD, né? De espaço em disco. Então, é um pouquinho pesada, tá? E até se você não tiver assim 16 GB de memória na sua máquina, você vai precisar fazer uma pré-configuração antes, tá? Ó, por exemplo, a minha aqui eu coloquei e importei tudo por padrão. Ela já deixou aqui com 12 GB de memória RAM e 4 núcleos, né, de processamento. Então, provavelmente, se você não tiver 16 GB ou mais, você vai ter que fazer um downgrade da VM, né? Então configura menos ali, configura 8 GB como eles colocam no requisito, diminui ou não a quantidade de núcleos e liga a VM e configura que vai dar tudo certo. Mas vamos lá para o CTF, né? Como de costume, eu coloquei aqui em português para a gente seguir as perguntas, né? Eu coloquei em inglês e em português para ficar fácil para todo mundo e a gente seguir aqui o nosso retype. Beleza? Vamos lá. Antes disso, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem as questions, né? E a gente tem aqui o QRadar. Na própria instrução, você vai ver aqui que ele passa o acesso da console, é o usuário admin e a senha admin@123, e o usuário SSH. O SSH a gente não vai precisar utilizar, isso é provavelmente para fazer algum troubleshoot, caso a VM não funcione, né? Mas aí se a VM não funcionar, você deleta e sobe de novo e vai. Beleza. Então vamos acessar aqui o QRadar, né? O usuário admin, a senha admin@123. E a gente está aqui e essa é a cara do QRadar. Vamos lá para as perguntas. Então deixa eu voltar aqui. E a primeira pergunta é: quantas fontes de logs estão disponíveis, né? How many log sources available? Então, a gente poderia fazer isso de várias formas. A gente poderia agregar, fazer uma busca all time e agregar por log source. Mas aqui no QRadar tem um jeito mais simples de fazer isso. Vim aqui em admin. A gente vai procurar aqui log source e pronto. Olha só, a gente tem aqui todas as log sources que estão disponíveis, né? E aqui ele traz a quantidade, que é 15. Então a resposta seria 15. Vamos até tirar um print, vamos colocar aqui na nossa nota, né? No nosso Obsidian. Aqui 15, fechar. Vamos colocar aqui no... Cadê o Obsidian? Colocar aqui 15. E o print aqui, caso a gente precise consultar depois, né? Quais são os log sources. Ó, e se a gente validar aqui, realmente na question 15. Vamos partir para a próxima pergunta, né? A próxima pergunta é: qual o software de IDS usado para monitorar a rede, né? Então, se a gente olhar aqui nas próprias log source, a gente já vê de cara o Suricata, né? O Suricata, que é um IDS open source. Mas caso a gente não soubesse, a gente poderia pesquisar aqui, né? IDS Open Source List,
que aí a gente teria uma lista aqui, utilizando o Google mesmo, de alguns dos IDS open source, e aí a gente poderia procurar nas fontes de dados. E a gente já bateria aqui, ó, Suricata. Então, se a gente pegar aqui Suricata, é o mesmo que aparece aqui, né? E a resposta é Suricata. Beleza? Ó, a gente confirmar aqui, Suricata. A ideia, eu acredito, dessas primeiras perguntas foi para a gente se familiarizar com o ambiente, né? Então, quem criou esse CTF, ele foi dando ali alguns insights para a gente entender o que tinha dentro do ambiente, qual IDS, para a gente começar a investigação de fato, né? Vamos lá. Voltando aqui, a terceira questão era: qual é o nome do domínio usado na rede, né? Então, em um ambiente Microsoft, tá? A gente já viu aqui que tem um DC, tem algumas máquinas aqui. E em um ambiente Microsoft é comum todo mundo autenticar no controlador de domínio, tá? E esses logs, essa autenticação, ela gera um log, o que é o Event ID 4624, que é o de autenticação de sucesso. E nesse log, a gente tem o nome ali do domínio que está sendo utilizado para autenticar. Então, vamos pesquisar sobre os eventos de autenticação de sucesso, né? Para a gente investigar um log, a gente pode vir aqui em Log Activity, tá? Vem aqui em Search, Edit Search. Aí, aqui você vai definir qual é o time específico que você quer buscar. No caso desses logs, esses logs são de 2020, tá? Desse CTF. Então, eu vou colocar aqui para startar de 2019 até 2023, que é quando eu tô gravando esse vídeo. Beleza? Então, a gente pode colocar aqui e a gente pode fazer um filtro pelo campo Event ID. Tá? Então, o Event ID existe aqui e eu vou colocar que eu quero o Event ID 4624, que é o Event ID de autenticação de sucesso em Microsoft. Adiciono o filtro aqui, aperta Search e aqui, ó, vários logs. A gente pode pegar já o primeiro, que é do controlador de domínio, e aqui no Event Information não tem nada do domínio, então provavelmente não está passeado, né? Mas se a gente descer um pouco mais e olhar aqui o payload, a gente vai ver aqui, ó, em computer, tá dc.hackdefend.local, né? Então a gente sabe que é o nome da máquina, que é o DC, e o domínio, hackdefend.local. Então a gente pode copiar isso daqui e a gente mandar como resposta lá, cadê? Aqui, ó, hackdefend.local, e a gente pode usar para confirmar também aqui, ó, hackdefend.local. Beleza? Beleza. Essas três perguntas, como eu falei, eu acredito que era mais para se familiarizar com o ambiente. Agora vão começar as perguntas de fato para fazer a investigação mais a fundo, né? A quarta pergunta diz: vários IPs estavam se comunicando com um servidor malicioso. Um deles termina com 20. Forneça o IP completo. Então ele quer que a gente forneça qual era o IP que mais estava se comunicando ali com um servidor malicioso, e esse IP ele já dá a dica para a gente que termina como 20, né? Com 20. Então, como é que a gente pode procurar isso dentro do QRadar? A gente pode vir aqui, clica em Return Event List, né? Vem aqui e New Search. Beleza. De novo, a gente especifica o intervalo aqui, coloca 2019, tá? Como a gente quer pesquisar IP de origem e IP de destino, a gente remove aqui dessas colunas o Source IP e o Destination IP, e a gente muda para Group By. Então a gente coloca aqui Group By, Destination IP, e cadê o Source IP? E o Source IP também aqui. Deixa eu só organizar. Beleza. E a gente busca, tá? A gente busca em todos os logs. Beleza? A gente pesquisando aqui em todos os logs e olha só, IP de destino, IP de origem. Aqui são as conexões mais frequentes, né? Então a gente vê aqui, ó, o 92.168.20.20, o 92.168.20 e o 92.20.80.25, né? Então provavelmente é esse IP aqui que ele quer que a gente investigue, porque, ó, é o 92.168.20.20, finaliza com 20, que foi a dica, e é um IP com conexão externa, né? Não é um IP interno aqui, apesar de começar com 192, pode induzir ao erro, mas na verdade é um IP aqui dos Estados Unidos, né? Então vamos lá, a gente tem aqui o filtro, tá? E a gente poderia colocar aqui e validar, ó, 92.168.20.20,
né, várias conexões para fora, tiveram muitas aqui, então foi 2.221 conexões. E ó, o 9268.20.20, beleza? Então essa era a resposta aqui para a questão 4. Vamos lá para 5, né? Ela pergunta qual é o SID da regra de alerta mais frequente no conjunto de dados, né? Então, como ele está falando de conjunto de dados aqui, eu até confundi e falei, nossa, então eu devo olhar qual é a ofensa, mas a ofensa não tinha o SID. E pensando bem, olhando as fontes de dados, falar Suricata. O Suricata ele tem o SID das regras, né? Então vamos olhar no Suricata para saber qual era a regra que mais estava batendo. Então vamos colocar aqui 19, pode filtrar isso daqui, retorna de novo. Na verdade eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui de novo em log, eu vou utilizar um new search, específico intervalo, coloca de novo 2019, aqui eu não mexo em mais nada, eu vou colocar aqui log source, que eu vou filtrar pelo log source Suricata. Então vou colocar aqui Suricata, vou dar um enter, né, dar um search aqui, e eu vou abrir um evento para quê? Eu quero procurar o SID, então ó, aqui no Event Information a gente já vê que ó, rule SID tal, beleza. Já que a gente já tem isso daqui, o que a gente vai fazer? Vai salvar esse nome aqui, que a gente já sabe que a regra ela tá passeada, né? Dá um return list, vem aqui em Edit Search e a gente coloca para agrupar pelo rule SID. Colocou para agrupar o rule SID, faz uma nova busca aqui e olha só, o primeiro é o que mais vai conter, obviamente. Então, esse 20.27.865, ela aconteceu 72 vezes, né? Então, se a gente copiar aqui e validar, olha só, 20.27.865, né? Então, a gente salva aqui também nas nossas notas, que essa foi a regra, beleza? E vamos partir para a próxima questão. A próxima questão ela é relativamente simples, né? Porque a gente viu aqui nas conexões do 92.68.20.20 qual era o IP do atacante, mas a gente não printou e não anotou. Então vamos fazer a busca novamente, né? Para a gente ver qual era o IP do atacante. Então a gente pode vir aqui em Edit Search, pode remover isso daqui, remove aqui que é o log do Suricata e faz apenas uma pesquisa aqui pelo Destination IP. Eu tenho que tirar o Destination IP daqui e tenho que tirar o Source IP daqui e tenho que colocar isso para cá. Destination IP, Source IP, para ele agrupar entre o Destination e o Source. Faz a pesquisa e ó, vamos buscar aqui. Então ó, a gente já tinha visto que aquele era o IP de origem, né? Então o IP de destino do atacante é esse, o 92.20.80.25, né? Lá dos Estados Unidos. Se a gente validar aqui, ó, é o mesmo, 92.20.80.25. Vamos colocar aqui, aqui, questão 6, né? Vamos agora para a questão 7. A questão 7 é: o atacante estava procurando dados pertencentes a um projeto da empresa. Você consegue encontrar o nome do projeto, né? Então a gente poderia sair pesquisando ali command line, payloads, acessos webs, enfim. Mas o que eu achei mais assertivo foi o que? A gente vir aqui, Edit Search, e a gente colocar aqui no Search Parameter, a gente colocar o payload contain project, né? Então, como é relacionado a alguma coisa de projeto, eu imaginei, deve ter o payload de project em algum lugar. Fazendo a pesquisa aqui, ele retorna um log aqui, olha só. Ele retorna um pipeline execute details, mas provavelmente vai ser esse módulo log command invocation aqui. Um desses dois aqui. Então, vamos abrir esse primeiro aqui e ver o que ele tem. Então, olha só. Ele tem aqui um PowerShell, né? Vamos entender daqui o message, ele faz um get children e provavelmente ele está buscando ali dentro dos diretórios alguma coisa, né? Dentro, name path, o value, ele busca dentro desse path aqui, ele faz um filtro pelo value project 48, né? Então ele está pesquisando dentro aqui desse diretório recursivamente esse project 48.
Vamos tirar um print disso daqui que a gente pode precisar mais tarde, né? Vamos colocar isso daqui e vamos colocar lá dentro da questão 7. E aqui a gente viu que era o Project 48, né? Vamos validar se era o Project 48 mesmo, se não estamos errados. Aqui, Project 48. Beleza, então era isso. Vamos partir agora para a questão de número 8, né? Vamos abrir aqui. A questão de número 8 diz o seguinte, né? Qual é o endereço IP da primeira máquina infectada? Beleza, como é que a gente pode chegar até essa informação? Pelo menos como foi que eu fiz, né? Primeiro, a ideia é a gente deixar de uma forma cronológica, né? E a gente agregar pelos eventos e olhar os eventos de cada máquina ali, de cada log source, né? Então a gente pode colocar aqui o group by, a gente pode colocar group by event name. Cadê event name? A gente tira o event name daqui, das colunas, e coloca aí no group by. A gente pode tirar o destination aqui também, por enquanto não vale a pena. A gente pode tirar esse payload daqui, beleza? E a gente pode negar os log source que são de Fire, de IDS, porque a gente quer ver de máquina, né? Então a gente pode colocar aqui log source not equal any off, e a gente pode tirar o do Zenk, e a gente pode tirar o do Suricata, pra gente ver sem eles. Se a gente não achar nada, a gente inclui eles também. Aí vamos começar assim, add filter, faz um search, né? Aí a gente olha aqui, event name, health metrics. Vamos ver aqui, a gente coloca aqui na ordem cronológica do menor para o maior. Então tá aqui dia 8 de novembro de 2020. E vamos analisar aqui esses eventos. Ó, aqui a gente já vê de cara um successful logon wish administrative or special privilege, né? Foi um login com usuário administrador que foi atribuído privilégios especiais. Se a gente abrir aqui esse log, a gente vê aqui que é um event ID 4672, que é quando tem uma autenticação e é atribuído privilégios especiais para quem fez esse login, e um dos privilégios é o de impersonalizate, né? Impersonalizate privilege, né? Que é quando o usuário ele tem um privilégio de se passar por outros usuários, né? Então isso aqui já é um indicativo de que essa máquina aqui teve um comportamento estranho, né? Então, se a gente colocou na ordem cronológica aqui, e a gente viu que essa foi a primeira máquina, então a resposta é essa aqui, HD FIN03. Se a gente olhar a questão 8, ele quer o IP. Boa, ele não quer a máquina, ele quer o IP. Então é só a gente ver aqui qual é a máquina. É aqui, 192.168.10.15. 192.168.10.15 e 192.168.10.15. Beleza? É até bom a gente colocar aqui nas nossas notas também aqui, e o nome da máquina também. A gente pode precisar mais para frente. Aqui. Ok. Então a questão 4, né? Qual é o nome do usuário do funcionário infectado que está usando o 192.168.10.15? É algo que a gente acabou de ver, né? Então vamos voltar aqui. E o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um filtro aqui por essa log source. Então a gente já faz um filtro. E a gente pode vir aqui editar, ó, edit search. E a gente pode colocar o event ID 4624, né? E a gente pode fazer esse agrupamento pelo usuário. Então a gente coloca aqui username. Opa, já tenho que tirar daqui das colunas, né? Então tira da coluna, coloca aqui para o group by, dá um search e username NA, que estranho. Vamos dar uma olhada aqui, abrir login source, vamos abrindo aqui, vamos ver quem é o usuário, account name FIN03. Vamos negar tudo que tiver usuário de máquina aqui, né? Então a gente pode vir aqui, edita novamente a search,
Porque normalmente a autenticação de máquina ele gera muito log, muito lixo, então vamos colocar aqui payloads, cadê? Is not contém isso daqui. E vamos ver o que resulta. 24. Deixa eu tirar o evento 4624 aqui e ver o que ele traz. Ó, agora sim. Ó, é que provavelmente ele não tinha Event Code 4624 para essa máquina, né? Mas olha, tinham outros eventos aqui que estão, ó, então é o usuário NoUR, o usuário local service, esse usuário de serviço aqui também e o usuário administrador. Então, pelo que a gente já vê aqui, o usuário é o usuário NoUR, né? NoUR, é isso aí. Então a gente pode colocar aqui usuário NoUR e a gente pode confirmar se era esse usuário aqui. E ó, realmente era o usuário NoUR que estava logado nessa máquina. Tá. Vamos partir agora para a próxima. A próxima questão é a questão 10. Aqui. Hackers não gostam de fazer log. Qual log o atacante estava verificando para ver se está habilitado? Assim, essa daqui a gente pode partir do seguinte cenário. A gente tem logs aqui de Sysmon, né? Então a gente pode pesquisar, por exemplo, o Event Code 1, que é de criação de processo, e ele vem com toda a command line do que foi feito. Normalmente, se o atacante ele tem um acesso remoto, mas ele não tem um acesso RDP, por exemplo, né, visual aqui, então ele deve estar fazendo alguma carry em alguma hive, né, em algum registro ali, para verificar se algum log está ativo ou não, porque normalmente tudo que é referente à configuração do Windows em si, você consegue achar dentro de chaves de registro. E como é que isso é feito, né? Então vamos remover aqui, vamos remover isso daqui, a gente deixa de modo geral e a gente pode pesquisar tudo que tem um payload contains, e a gente pode colocar aqui, por exemplo, reg carry e ver se ele retorna alguma coisa, porque para fazer consulta dentro de chave de registros em si, você utiliza o comando reg carry, né? Então vamos fazer isso daqui, vamos fazer uma pesquisa e voilà, tem apenas um aqui, vamos ver o que é. Vamos abrir de novo aqui, ó, imagem CMD, e o que ele está fazendo aqui é um CMD -Q-C reg carry. E o que ele está fazendo? Ele está procurando script block logging, né? E ele está jogando a saída para cá para o compartilhamento SMB. Então ele estava validando aqui se o script blocking ele estava habilitado nessa máquina, né? No caso, a resposta é PowerShell. Então ele estava validando se os logs do PowerShell eles estavam habilitados para essa máquina. Então se a gente retornar aqui, deixa eu fechar isso daqui. Vamos até salvar esse comandinho aqui, né? Vamos colocar aqui nas nossas notas novamente daqui, e a gente vai colocar lá na saída o PowerShell, né? Então a gente coloca aqui, PowerShell, e aqui a gente valida que era o PowerShell. Então ele estava validando se o log do PowerShell estava habilitado. Beleza, vamos para a próxima. A próxima é a 11. Então vamos lá, né? O que a questão 11 pede? Ela pede o nome do segundo sistema que o atacante mirou para encobrir o funcionário, né? Então a gente precisa investigar primeiro e saber quais foram os sistemas afetados, né? A gente já tem aqui que essa daqui já foi HD FIN03 foi afetada, né? Vamos olhar mais a fundo e saber qual o outro sistema que foi afetado. Para isso, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui, a gente edita uma search e a gente pode agrupar pela log source. E o que a gente pode ver? A gente pode ver quais são os log sources que tem o Event ID 1, né? O Event ID 1, que é o Event ID de criação de processo. E assim a gente consegue analisar as command line de forma mais simples, né? Então vamos buscar aqui, fazer um search. E quais são? São todos esses sistemas aqui. MGT, a gente já sabe que essa daqui foi infectada, essa aqui é o DC, então todos têm. Então o melhor caminho talvez seja a gente pesquisar, né? Não diretamente assim,
Mas a gente coloca aqui o command line, process command line. E a gente pode colocar aqui que o process command line, cadê? Ele contém, contém noff, e a gente pode colocar PowerShell, pra gente ver tudo que foi PowerShell executado. E CMD, que a gente já viu que CMD foi utilizado também. A gente já colocou aqui group by command line, log source, né? E vamos fazer uma pesquisa aqui. E o que a gente vê? A gente vê aqui essa HDFIN03, foi que a gente já viu, utilizando CMD, PowerShell. Esse daqui parece um comando comum, esse aqui parece um comando comum, isso aqui também parece um comando comum, né? Vamos descendo. Ó, o DC, tá? Mas já adianto que para essa pergunta não era o DC, até porque essa movimentação lateral aqui, ele vai realmente refletir lá no DC, né? Esse comando aqui de admin share. Então não era o DC também. A gente descendo aqui, tudo parece alguns comandos comuns, né? Aqui HD FIN02. A FIN02 a gente já tinha visto ou não? HD FIN02. Deixa eu olhar aqui. A que a gente tinha visto era a FIN03, né? HD FIN03. Então, ó, a gente já viu que a HD FIN02 também teve aqui algo estranho, né? Utilizado. HD2, dir. Quem mais teve? HD FIN02, HD FIN02. A MGNT também teve. Então, ó, se a gente abrir aqui as máquinas, a gente pode já ir colocando as máquinas que foram infectadas aqui, né? Ele queria saber o nome do segundo. Então, HD FIN02, essa daqui. A própria FIN03 também foi infectada, pelo que a gente está vendo aqui, né? Foi acessada. Enfim, e a gente já tem aqui, né? E ó, se a gente seguir o fluxo, aparentemente a primeira foi a HD FIN02, né? E a segunda foi a MGNT01, né? Se a gente seguir o fluxo aqui das command line que a gente investigou. Então a segunda máquina foi essa MGNT01, correto? Se a gente validar aqui, questão 11, MGNT01. Beleza, é essa mesmo. Show. Partiu aqui, então a gente deixa em destaque essa daqui, a gente sabe que foi essa daqui. E vamos partir para a questão de número 12, né? Quando foi feita a primeira conexão maliciosa com um controlador de domínio, né? E vamos lá. Vamos procurar entender como é que a gente consegue chegar nisso. Se a gente pegar aqui, ó, um exemplo do DC, a gente abre aqui o DC. Se a gente for olhar um evento do DC, a gente vai ver que o IP dele, cadê? É o 192.168.20.20. O que a gente pode fazer com essa informação para a gente chegar na primeira conexão? Então a gente pode pegar essa mesma pesquisa aqui, a gente vai editar essa pesquisa, né? O que a gente pode fazer? Aqui a gente pode remover esses group by e a gente vai deixar por event name. Cadê? Event name, para a gente saber o nome do evento que o QRDA categorizou. E a gente pode colocar aqui, remove esse event ID, e a gente pode colocar aqui o payload contém o IP do AD, né, que é 192, que a gente acabou de ver, 168.20.20. Para quê? Porque se tiver algum log que tenha o IP do AD, provavelmente vai ter as conexões, né? Tipo, alguém chamou o IP do AD para fazer algum tipo de conexão. Vamos buscar aqui no search, process create. Por que tá só process create? Não faz sentido. Por causa daqui do process command line NA que a gente não limpou. Então vamos limpar aqui, né, o filtro. Agora sim, event name que contém o payload, que o payload contenha o IP do AD. Agora tem vários events aqui, login successful, tudo mais. E o que mais me chamou a atenção é Network Connection Detect, né? Se a gente abrir o Network Connection Detect aqui e a gente vê se ele está... Agora sim, ele está na ordem cronológica, né? Então, do dia 8 a partir das 11h14. Vamos olhar o primeiro aqui, né? Só para a gente ver como é que é esse log. E de cara, ó, a gente já bate que quem chamou essa conexão foi o notepad.exe,
Então já é algo incomum. Como assim o Notepad chamando uma conexão, né? E foi, ó. O Notepad utilizando o usuário NoU, que a gente já sabe que é um usuário que foi explorado, né? A partir da máquina 192.168.10.15 com destino ao AD, né? E o processo, a imagem que chamou aqui foi o notepad.exe. Então a gente pode tirar até um print disso para a gente guardar aqui, caso a gente precise para alguma outra pergunta futura. Então vamos tirar o print aqui. Vamos colocar aqui na 12. E a pergunta é a hora, né? Ele quer saber exatamente a hora em que aconteceu. Então, ó, no log source time, aqui no storage time, foi às 11h14h10, né, PM. Então a gente pode pegar isso daqui e a gente pode confirmar aqui, ó, 11h14h10, exatamente o que eles pediram. Então foi esse horário. Cadê? Voltar aqui. 11h14h10. Beleza. Agora ele pergunta qual é o hash do MD5 do arquivo malicioso, né? Então se a gente parar para pensar, qual é o event ID de criação de arquivo, né? Se a gente olhar aqui o Sysmon, então vamos entrar aqui no Sysmon, a gente vê os event ID. Então tem alguma criação de processo, enfim, tem um aqui de criação de arquivo. Como eu estou em Portugal, eles colocam aqui um pouquinho diferente a tradução, por conta do meu IP. Mas aqui é criação de arquivo, né? Só que o Event ID 11, ele não traz o hash do arquivo aqui pelo Keyradar, né? Então, eu pensei, putz, como é que ele quer o hash do arquivo, né? E se a gente olhar um pouco mais, a gente vê aqui ficheiro a criar string, né? Que é aquela funcionalidade do NTFS que você cria string dentro de um arquivo, né? E o que foi que eu fiz? Eu fui investigar pelos eventos que tinham Event ID 15, né? Então é só vir aqui. A gente pode utilizar ainda essa mesma pesquisa, né? A gente pode só remover aqui e colocar Event ID 15, que é o de criação de string em arquivos, né? E a gente dá um search. E ó, tem bastante coisa aqui, ó. File create string hash. A gente abrir aqui e ó, tem 17, né? A gente poderia ir olhando um a um. Só que o que foi que eu fiz, né? Aqui a gente teria que olhar um a um e validar. Então, por exemplo, ó, a string foi criada dentro desse arquivo aqui, Teams Windows x64.exe. E qual era a ideia? Era a gente analisar qual possível arquivo ali, né, que era malicioso. Nesse caso aqui, poderia ser esse teams.exe, mas não era, né? E não tinha esse campo aqui, target file name. E eu não estava muito afim de olhar log a log, né? Então eu ia ter que entrar aqui nesses 12, clicar um por um e olhar. Eu não achei muito viável. Então o que foi que eu fiz? Eu vim aqui em admin, se a gente procurar DSM, cadê DSM aqui? DSM Editor. Eu procurei o de Windows, Microsoft Windows, e eu criei um regex, né? Se a gente voltar aqui, cadê log activity? Pegar esse daqui, vou pegar um exemplo aqui de um log só para vocês terem noção de que eu criei um parse, né, para poder criar um campo novo aqui para mim poder utilizar esse campo. Então, deixa eu voltar aqui, cadê? Tava aqui. Aí o que a gente pode fazer aqui? Eu coloquei o log que era para passear e fiz um teste aqui, dei um play na verdade. E ele traz aqui o que foi passeado, né? E eu criei esse campo aqui, target, cadê? Target file name, que é basicamente esse regex aqui para ele capturar todo o nome do arquivo e eu consegui trabalhar com esse campo. Então ele fica com, eu criei o nome aqui de target file name, né? E depois de que você cria esse regex aqui, cria essa configuração e salva, você consegue trabalhar com esse campo. Então é só vir aqui em editar e eu posso agrupar agora pelo target file name.
ele fica como custom aqui quando você cria um campo novo, né? Então, target file name, aperta search aqui, e aí sim, dá pra gente olhar com mais calma agora todos os arquivos, né? O nome dos arquivos. E o que mais também me chamou a atenção foi, obviamente, um arquivo .docx aqui. Então, pode ser que seja um arquivo Microsoft que contenha macros, né? Então, isso aqui seria interessante analisar. Abri ele, peguei o hash MD5 desse carinha. Cadê o hash MD5 dele? MD5 aqui. E submeti, porque provavelmente era ele. E é exatamente o hash que esperava aqui. E para isso, o que a gente vai fazer também? Vamos tirar um print aqui, porque a gente pode precisar disso aqui mais tarde, né? Então vamos tirar um print, que é esse arquivo aqui importante, instruct.docx. Vamos fechar e vamos deixar ele aqui nas nossas notas. Aqui, o resto do arquivo malicioso a gente já tem lá. Beleza. Agora, qual é a técnica de persistência do Mitre usada pelo atacante? Até agora a gente não, de forma clara, a gente não viu nenhuma técnica de persistência, né? A gente poderia pesquisar, fazer um hunt, né? Ou a gente poderia ir pelo contrário, a gente poderia procurar técnicas mais comuns de persistência. Qual as técnicas mais comuns de persistência? É a utilização de registro, né? Então você altera um registro para colocar ali no auto runs e sempre rodar um script sempre que iniciar a máquina, assim o atacante ele tem um acesso persistente dentro da máquina, né? Então, o que a gente pode fazer? O Sysmon ele também tem aqui, ó, que é o Event ID 13, né, de Registro Event. Então, quando uma chave de registro lá é alterada, né, ela gera o Event ID 13. Então, a gente pode pegar aqui o Event ID 13 para ver se teve alguma coisa. Edit Search. Aqui a gente não vai ter mais target file name. Aqui a gente pode remover o Event ID 15 e coloca agora o Event ID 13. E vamos pesquisar. Ó, registro Event Value 7, né? Então provavelmente é esse daqui. E o que a gente pode ver? Vamos ver se o regex desse registro estão feito. Estão feito. Então a gente pode pegar isso daqui, target object, que é o campo. E a gente pode pedir para agrupar pelo target object, para ficar mais fácil aqui da gente analisar, né? Abre aqui de novo. A gente pode vir aqui em Edit Search e a gente pede para agrupar pelo target object. A gente conseguir visualizar melhor, né? E ver se tem algo. Mais importante que isso também, porque obviamente fica difícil olhar de cara, né? Mas a gente pode olhar aqui, por exemplo, também se tem o image, né? Porque aí a gente consegue ver se foi algum processo que não é comum que alterou. Então a gente já colocou aqui by target object, a gente pode editar aqui novamente e colocar by image, que aí fica mais fácil para a gente analisar. E vamos analisar aqui. Então, ó, a gente bateu aqui de cara, a gente vê um PowerShell, né? Então, PowerShell não é comum ficar alterando registro, né? E ó, a gente vê aqui que foi um current version, o run e esse objeto aqui alterado, né? Mas de cara, ó, esses registros que são current version /run, normalmente são os registros que eles startam alguma coisa quando o sistema ele inicia, né? Então, a gente já vê que essa aqui foi a persistência criada pelo atacante, tá? Então a gente pode dar até um Ctrl C nisso daqui, salvar aqui e colocar aqui para deixar anotado. Opa, cadê? Ficou muito ruim isso daqui, deixa eu fazer assim. Pronto. Só que a pergunta, ele quer saber qual a técnica do Mitre, né? Então a gente já confirmou que ele alterou o registro. Para a gente saber qual é a técnica do Mitre, basta vir aqui no Google, né? E a gente pode colocar Mitre attack set registry key. E a gente procurar aqui, né, Windows registry key. Aqui, ó, registry run key startup.
Na verdade, nem é do site do Mitre, esse daqui é uma postagem do LinkedIn, né? Deixa eu olhar aqui, mas aqui, ó, a gente já sabe que é a técnica T1547. Se a gente procurar aqui Mitre Ataque T1547, Boot Orlogon Autostat Execution, né? E foi exatamente essa daqui do registro que o atacante ele utilizou. Então a técnica é essa daqui, T1547001. Se a gente vier aqui confirmar, T1517001. Vamos anotar aqui para não perder. Beleza. Agora o que ele quer saber? Ele quer saber qual protocolo é usado para descobrir os hosts, né? Então a descoberta de host normalmente pode ser um ping scan, um ICMP scan, um port scan, né? E isso a gente consegue identificar pelos logs de rede, né? Então, beleza. Se ele quer saber qual foi o protocolo utilizado, isso provavelmente a gente vai precisar analisar os logs de rede e identificar se teve ali algum comportamento de port scan, né? Vamos lá. Beleza. O que a gente pode fazer? Vamos abrir aqui uma nova search, né? Specific interval. Vamos colocar aqui 2019. O que ele quer saber é o protocolo, né? Então provavelmente foi um port scan ou um ping scan, enfim. Para isso, a gente vai precisar olhar os logs de rede e para nossa visualização aqui, vamos agregar por IP de origem, tá? Então a gente tem que tirar aqui das colunas o IP de origem e tem que colocar para cá. E a gente pode colocar também o protocolo, tá? Existe esse campo protocolo aqui, então a gente coloca também. E para simplificar a nossa busca, a gente pode buscar nos logs source, que são de conexão, né? Os logs aqui do Zen de conexão, ó, a gente pode filtrar só pelos logs de conexão, porque se há um recon, provavelmente foi ali algumas conexões que dispararam para diversos hosts, né? E a gente quer ver isso, tá? Aqui a gente pode até melhorar também o Destination IP, a gente pode subir um pouco aqui na coluna para ficar melhor de visualizar e vamos fazer uma search. Clicando aqui, o que tem em alguns retornos? Tem o DP, TCP, né? Tem o que mais? ICMP. E a gente pode ir olhando aqui, existe order, né? Mas o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar primeiro a quantidade de destinos únicos, né? Então, quantidade de destino único aqui alta. E o protocolo utilizado, né? Nesse caso aqui a gente pode começar por esse 2020, né? Vamos analisar aqui clicando no IPs de destino. E a gente pode observar que são para vários IPs externos, né? Nem é IP interno. Isso aqui poderia ser, sei lá, alguma conexão com alguma botnet, enfim. Isso aí precisaria de uma análise mais detalhada, mas para a pergunta não é o que ele pede. Ele quer saber qual foi o protocolo utilizado para recon. Isso daqui poderia ser alguma infiltração, alguma conexão com C2, mas não recon. Então isso aqui pode estar descartado, tá? Aqui a quantidade 8 é pouco, né? Esse 15 aqui, TCP também, vamos ver. Analisando também, ó, várias conexões externas, né? Tipo, ainda assim poderia ser alguma conexão ali maliciosa, mas ainda não está relacionada com recon. Enfim, a gente poderia ir analisando, só que a gente poderia já puxar qual é um protocolo que normalmente é utilizado para fazer algum recon da rede, né? ICMP, quando a gente utiliza um ping, por exemplo, um ping scan, é utilizado ICMP, né? Então a gente poderia filtrar e ir direto nele. E tem esse daqui que é o 92.168.10.15, né? E ele tá para múltiplos destinos aqui, 35 destinos. Vamos analisar esses destinos só para a gente ver se tem algum comportamento estranho. E ó, aqui a gente já vê algumas conexões externas, mas a gente vê também, ó, várias conexões internas, né? Se a gente colocar aqui ordenar, né, os IPs, ó, a gente vê que é sequencial. 92.168.20.30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21, né? Aqui um curto período de tempo também. Então isso é bem cara de scan, né? E então a gente pode concluir que o protocolo utilizado para fazer o recon na rede interna foi o ICMP, né? Se a gente olhar aqui como é que tá,
Deixa eu fechar aqui. Ele está ICMP IP. Não lembro se era assim. Vamos lá, o protocolo utilizado, ó, ICMP. Beleza? Então a gente pode colocar aqui nas nossas notas ICMP. A gente validou. Bom, e a próxima pergunta é: qual o serviço de e-mail usado pela empresa? Né? E ele especifica aqui que é uma palavra só. Se a gente for procurar os processos, né, os command lines, a gente vai ver que não tem nada referente a serviço de e-mail. Mas se a gente lembrar que aquele arquivo que foi criado lá no fluxo era um arquivo .docx da Microsoft, né? Ele foi baixado. E qual é o servidor de e-mail qual é o serviço de e-mail da Microsoft? É o Office 365. Eu imaginei, falar, putz, isso daí eu acho que é mais pra gente pensar do que pra gente achar. Eu não sei se tem nos logs, tá? Eu procurei, não encontrei nada. O que a gente encontra é processos referentes aos arquivos Microsoft Office. E eu imaginei, então, se tem arquivo Microsoft Office, provavelmente o serviço de e-mail utilizado é o Office 365, né? Obviamente, a gente poderia também olhar nas conexões, olhar a porta 443 e ver se tem algum IP que está relacionado aos IPs da Microsoft e a gente imaginar também que fosse o Microsoft Office. Mas eu, sinceramente, achei bem mais simples ir por essa linha de pensamento, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, e se a gente ver aqui, ó, realmente é o Office 365, beleza? Então vamos colocar aqui nas nossas notas também, Office 365. E vamos partir para o próximo. Qual é o nome do arquivo malicioso usado para a infecção inicial, né? Então, vocês lembram que a gente achou o arquivo de fluxo que foi criado com Event Code 13, né? Ele quer saber agora o nome daquele arquivo. A gente colocou aqui, né? Mas o que a gente pode fazer? Tá aqui um log, tá pequeno, não estou conseguindo enxergar, mas vamos pesquisar nos logs mesmo. A gente já tem o hash do arquivo, é só a gente procurar por esse hash desse arquivo nos logs, tá? Que foi nessa pergunta aqui que a gente achou o hash do arquivo. Então a gente pode copiar o próprio hash do arquivo, vir aqui, edit search, a gente pode ir lá embaixo, a gente remove aqui do Zenc, deixa tudo. A gente coloca aqui payload, contém esse hash e faz uma pesquisa. Trouxe um resultado aqui, a gente abre esse resultado e o nome do arquivo é esse aqui, importantinstruction.docx. Foi o que a gente já tinha visto na pergunta anterior, né? Que a gente só não tinha salvo o nome. Então é esse daqui. Se a gente vier novamente, pode colocar aqui nas nossas notas o nome do arquivo e a gente pode validar aqui também, que o nome do arquivo, ó, era qual pergunta? Era a pergunta 15. Não, pergunta 16. Pergunta 17. Aqui, importantinstruction.docx. Beleza. Vamos para outra pergunta agora, que é a pergunta 18, né? Qual é o nome da nova conta adicionada pelo atacante? Então isso indica que o atacante ele criou uma conta no ambiente, né? Existe um Event ID de criação de conta em máquina, em controlador de domínio, do próprio Windows, que é o 4720, tá? Então, se você pesquisar aí pelo Event ID 4720, você vai ver que é o Event ID de criação de conta. A gente pode filtrar os logs por esse Event ID e ver se a gente encontra alguma coisa, né? Se a gente não encontrar nada, a gente procura ali nos payloads se tem algum comando de adicionar usuário, né, via payload, a gente poderia identificar também. Mas a gente vamos pelo mais básico aqui, que é o Event ID. A gente coloca aqui igual ao 4720, adiciona e faz um search. E ó, teve um resultado apenas. Se a gente olhar esse resultado e abrindo aqui, a gente vê, ó, que foi, ó, account name foi o Rumble. O Rumble foi adicionado aqui pelo usuário administrador. Então, o usuário adicionado foi o Rumble, né? A gente pode vir aqui e validar. E olha só, Rumble, show. Vamos colocar aqui novamente nas nossas notas, Rumble. Bom, então a próxima pergunta aqui, ele quer saber qual é o PID do processo que realizou a injeção, né? Então,
Existe aí uma técnica, né, de injeção de processo, isso daí é para ou manter persistência, ou para ganhar um acesso mais privilegiado, né? E a gente consegue identificar isso com o Event Code 8 do Sysmon, que é o de Create Remote Thread, tá? Quando um processo ele se injeta em outro processo, o Sysmon ele consegue identificar isso e gerar um Event ID para a gente, que é o Event ID 8. Então vamos pesquisar esse Event ID aqui, né, nos nossos logs. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, Edit Search, e a gente pode remover esse Event ID aqui e colocar o Event ID que a gente quer, que é o Event ID 8, que é o Event ID do Sysmon. Vamos lá, que é o de Create Remote Thread. A gente buscar aqui, ó, tem bastante log aqui, não é viável olhar um por um, mas vale a pena a gente abrir pelo menos um e ver o que vem no log, né? Então vem o image, vem o source image, né? Vem aqui o target image. Então, talvez valha a pena a gente fazer o quê? A gente pegar o target image, então deixa eu salvar no bloco de nota aqui, target image, e o source image, para quê? Para a gente agregar isso daí e a gente ver se tem algo ali fora do comum, né? Porque aqui, por exemplo, é do VMware, então provavelmente não é esse PID que a gente quer. Existem softwares que esse comportamento é comum de se injetar em processos, né? E outros não. Então é por isso que a gente precisa fazer uma análise um pouco mais detalhada aqui. Então, ao invés de a gente pegar pelo protocolo e pelo source IP, que era o que a gente estava fazendo, a gente pega aqui pelo target image, que a gente viu que é uma informação relevante, e pelo source image. Vem aqui, deixa eu colocar o source primeiro, e vamos fazer a search aqui para a gente olhar. E ó, a gente já bate de cara aqui, né? Ó, o source image é o NoU, que é o nosso usuário que a gente identificou que foi realmente explorado, né? E a injeção de processo foi aqui no Notepad, né? Então é só a gente abrir aqui e a gente procurar o PID. Cadê? Deixa eu ver, o PID não deve estar passeado, a gente tem que olhar no log aqui o PID. ID... target process, source process. O que ele quer é o source process, certo? Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá. Source process, deixa eu só confirmar se a pergunta ali quer o processo, né? Então, ó, qual é o PID do processo que realizou a injeção? Então, ele quer o processo de origem, né? Que é o 7384. Então, a gente identificou aqui que o processo de origem é o 7384. Vamos validar se essa informação tá ok mesmo. 7384, exatamente. Beleza? Então vamos lá. Vamos partir para outra aqui. Agora o que ele quer saber é qual é o nome da ferramenta utilizada para fazer a movimentação lateral, né? A gente já viu aqui que ele estava utilizando o SMB, né, para fazer ali movimentação lateral, executar alguns comandos, né? A gente pode até olhar novamente, se a gente vier aqui Edit Search, a gente coloca aqui novamente o Event ID 1, que é de criação de processo do Sysmon. A gente pode colocar aqui também que o Command Line, cadê Process Command Line, ele tem que conter CMD e ele tem que conter aqui o admin $, né? Só para a gente filtrar e ser mais assertivo aqui. A gente pode colocar aqui por Command Line, Process Command Line. É só para a gente relembrar aqui. Peraí, não deu nada porque... eu fiz aqui isN off. Na verdade, eu tenho que colocar o contain, né? Process Command Line tem que ser contain noff cmd e contain admin $. E se eu buscar aqui agora, ele retorna, né? Então, ó, a gente já viu isso daqui, né? Isso daqui é ok. Mas ó, a gente já viu esse comportamento aqui. Isso daqui é um comportamento de movimentação lateral, tá? O que a gente pode fazer? Eu já até fiz a busca aqui na outra aba, mas seria basicamente procurar no Google, né? A gente jogar aqui CMD, alguma string e colocar aqui GitHub, ou poderia apenas colocar aqui direto. Aí teria
você iria identificar qual é o ataque, como é que ele funciona, né? Mas normalmente as ferramentas elas ficam tudo no GitHub, então só coloca aqui GitHub, né? E se a gente fosse olhando ferramenta a ferramenta, a gente iria chegar nessa daqui, que é wmiexec.py. E se a gente olhasse, é porque agora já está preenchido, mas a dica que ele já trazia, ó, que era, começava com W, aí tinha aqui pontinho, pontinho e final.py. E era dando uma dica para a gente pesquisar mesmo. Então a gente chegava aqui, né, identificava que era essa a ferramenta ali da suíte do Impact e identificava que era o WMI exec.py, né? E aí a gente já sabe que é essa ferramenta. Então a gente coloca aqui nas nossas notas, a gente já validou, né, que é realmente ela, e vamos partir para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: o atacante filtrou um arquivo. Qual o nome da ferramenta usada para a exfiltração? Tá? Se a gente olhar aqui, ainda nos command line, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Nesse caso não. Porque aqui a gente está filtrando pelo admin. Mas se eu tirar o admin aqui, deixa eu ver se ele retorna aqui. Tá. Aqui ainda não. Vamos abrir mais o leque. Na verdade, vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil. A gente já sabe o IP do atacante, né? Então a gente pode remover isso daqui. E a gente pode colocar aqui o payload, ou a command line no caso aqui. Vamos deixar ainda no Event ID 1 e coloca aqui a command line. Ela contém NOff, e a gente vai colocar o IP do atacante. Aqui nas nossas notas a gente colocou o IP do atacante em algum lugar. Cadê? Aqui, 192.20.80.25, né? Então, para ter uma exfiltração, ele deve ter mandado para o IP do atacante, né? Então, vamos colocar o IP do atacante aqui no payload e vamos identificar se tem algum comando com isso. Ih, eu não apliquei o filtro. Vamos lá. Command line. Vem aqui, dá um X, adiciona o filtro e dá um search. Não resultou nada, e se eu apagar isso daqui? Não resultou nada também, então... porque eu coloquei NOff, viu só? Então vamos voltar aqui novamente. Tirar o NOff. Process command line. Então contém NOff, isso daqui. É isso aqui. Faz a busca. E pronto. É isso aqui. E ó, a gente vê, ó. Se a gente olhar o command line, a ferramenta utilizada foi o curl, né? O curl foi utilizado aqui para fazer o upload file desse arquivo aqui, sami.xml, para esse carinha aqui. Vamos até copiar esse comando aqui. Vamos colocar aqui, né? A ferramenta que foi utilizada para a exfiltração foi o curl. Então a gente deixa aqui a resposta como curl. E se a gente olhar aqui, realmente, ó, foi o curl. Questão 22, né? Quem é o outro administrador de domínio legítimo além do administrador, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode procurar por logins administrativos, né? Eu sei que o QRadar, ele categoriza os tipos de logins, ele gera aí um ID pra gente, uma assinatura pra gente, tá? Mas o que a gente pode fazer para, como a gente não sabe qual é essa categoria, a gente pode colocar aqui para ele agrupar por username. Então a gente tem que tirar aqui o username daqui e colocar username. E a gente pode colocar aqui como category também. Se eu não me engano, category tem aqui. Eu tenho que tirar desse lado e colocar no group by. E lá embaixo a gente coloca aqui que o username ele tem que ser diferente de NA. Então vamos ver como é que isso fica. E ó, aqui a gente já vê, ó, administrator, e tem aqui, ó, admin login successful. A gente quer ver os administradores além do administrator, né? Então a gente pode vir aqui, simplesmente fazer um filtro nesse low level category e ver quem são os usuários, ó. E tem esse Adam, admin successful, e tem o Rambo. O Rambo foi o usuário que foi adicionado, né? Então ele não é um admin legítimo. Isso daí foi um usuário para criar ali uma persistência e manter ali um privilégio, né? Então, no caso, o usuário aqui é o Adam, além do usuário administrador, porque esse aqui é o usuário de serviço, esse aqui é o usuário local. Beleza? Então, se a gente vier aqui, validar, ó, realmente, o usuário Adam
Vamos colocar aqui. Usuário Adam. Fechou. A questão 23, o que ela pede, né? O atacante usou técnica de descoberta de host para saber quantos hosts estão disponíveis em uma certa rede. Qual é o IP? Qual é a rede que o hack escaneou o IP 1 a 30? A gente já viu isso, né? Quase não sai aqui a leitura. Mas a gente já viu isso até aqui na hora de saber o protocolo, né? E foi a própria rede, a rede aqui do 92.168.20, na verdade, né? O 92.168.20. Se a gente até buscar novamente, ó, para validar, vamos pegar aqui. A gente pode colocar aqui, remove isso, coloca aqui para colocar by protocol e by source IP, né? Tem que remover daqui, só para a gente confirmar de novo qual era a rede, by protocol, by source IP, e a gente remove aqui, deixa só o log source de conexões do ZEC connections, e ó, a gente lembra que foi esse IP192.168.10.15, né? E ele fez para qual rede? Vamos olhar aqui. A gente pode colocar aqui display by destination IP. E ó, 192.168.20.0, né? Então foi para a rede 20 que ele fez o recon. A gente pode até copiar aqui. A gente pode colocar aqui nas nossas notas que foi o IP 0.0, né, o 92.168.20.0, e a gente pode validar aqui ó, o 92.168.20.0, né? E por último, a pergunta 24 aqui, né, a question 24 é: qual é o nome do usuário que contratou o atacante? Assim, essa pergunta não ficou muito clara para mim no primeiro momento. Eu até pensei que poderia ser aqui a tradução, não sei. Mas eu olhei todos os usuários e não tinha muita relação, né? Mas quando eu testei, né, eu analisei aqui a exfiltração e tinha aqui um sami.xls, né? E eu testei o nome desse usuário aqui e foi ele, simplesmente assim, né? Eu coloquei aqui, usuário sami. Fechou? Bom, pessoal, e com isso a gente finaliza aí o nosso retype do nosso CTF, que foi bem longo, foram 24 perguntas aí, fez a gente quebrar um pouco a cabeça, né? Mas no final a gente conseguiu chegar até a última pergunta. Beleza, pessoal? Se gostaram aí, dá um like, compartilha com a galera. Eu pretendo fazer mais conteúdo como esse, beleza? E até o próximo vídeo, né? Até já!